Chegamos então no grupo movimento, né? E nesse grupo aí nós temos várias janelas, né? Temos a janela do fechamento, a janela dos lançamentos, de alteração salarial, do vale transporte, PPP, informativos e guias e rescisão. Perfeito. Vamos começar então com o fechamento. Aí nessa janelinha de fechamento eu tenho aí fechamento atual e próximo fechamento. 2 meses, 6 de 2013 e 7 de 2013. Para que serve isso daí? Se eu vier aqui na minha região e procurar por folha fechamento, eu vou achar uma pista aqui, ó, folha fechamento. Após ser informado uma data de fechamento de um período, o sistema não permitirá que sejam efetuados cálculos da folha na competência informada ou anteriores, salvo se o usuário até alterar a data de fechamento, tá? Então, qual é a lógica aqui desse fechamento, né? Fechamento atual, por exemplo, 10 de 2011. Após ser informado uma data de fechamento, 10 de 2011, o sistema não permitirá que sejam efetuados cálculos da folha na competência informada ou anteriores. Então, outubro de 2011, nesse exemplo aqui, para trás, nenhum cálculo pode ser efetuado. Já o próximo fechamento, que é onde estão sendo lançados, né, estão sendo feitos os lançamentos, é onde os cálculos podem ser realizados, que seria aí o mês de novembro de 2011, tá? É legal isso aqui? Não vou dizer que é ou que não é. Na verdade, nós fizemos 3 tipos de fechamento aqui no RP. Fizemos um na folha, fizemos um no escrita fiscal e fizemos um na contabilidade. Os 3 são ligeiramente diferentes, né? E eles foram feitos assim para que nós pudéssemos analisar a forma, né, de funcionamento de cada um deles e aí realmente definir qual é o melhor de se trabalhar, tá certo? Então, no segundo ciclo, né, nós vamos analisar qual é o melhor tipo de fechamento, se é esse da folha, se é o da escrita, se é o do contábil, e aí nós vamos unificar isso daí, vamos trabalhar apenas com um tipo de fechamento. Legal? Muito bem. Depois do fechamento eu tenho os lançamentos, né? E aqui é uma parte muito importante, né? Onde eu seleciono aí o colaborador, vamos ver se tem algum lançamento nesse aqui. Tem aqui alguns lançamentos, ó. Eu tenho o colaborador, tenho a competência, tenho o tipo do lançamento, que nesse caso aqui é um lançamento de folha, e aqui os eventos, né? Então, salário base, 5 mil, 5 mil de provento, né? Deve estar definido como 100% esse evento aí, tá? Salário família, 5.250, né? 250 está definido em 5% então lá, né? E INSS 5.000 deu 400 aqui, ó. Deve estar definido em 8% lá o INSS como um desconto, ok? Então tá aqui, tá fechada a folha desse indivíduo, né? Onde é que essas informações elas são armazenadas? Elas são armazenadas aqui, ó. Eu tenho folha lançamento cabeçalho, onde eu tenho o colaborador, a competência e o tipo, né, se é folha ou se é rescisão. E tenho o detalhe, folha lançamento detalhe, onde eu tenho o ID do evento, o ID do lançamento cabeçalho, a origem e se é provento ou desconto, né, o valor de provento e o valor do desconto. Tá? Vai ser aqui, no caso, preenchido um ou outro, né? Bom, funciona isso aqui? Funciona, né? Mas não está tão legal assim. Porque para nós realizarmos os lançamentos aqui, eles têm que ser feitos por colaborador, né? Então, uma empresa que tem 5 colaboradores, nem por isso, tudo bem, né? A pessoa responsável aí pela folha, talvez nem vá ter uma pessoa responsável pela folha, vai ser o próprio dono da empresa, né? Ele entra aí e lança todo mês os dados dos colaboradores, um a um. Para uma empresa com 100 colaboradores, 200, aí já não é tão legal, né? Nós temos que criar algumas rotinas para que o cálculo ele seja automatizado, para que sejam lançados todos os eventos para todos os colaboradores ao mesmo tempo, ok? E isso é algo que nós vamos fazer na segunda versão do ERP. Temos então a alteração salarial,
E aqui nós vamos ter um histórico de alterações salariais, tá? Colaborador, o motivo da alteração, a competência, salário atual, percentual de aumento, salário novo e válido a partir de que data, né? E aqui a mesma observação eu deixo, aqui eu falei nos lançamentos da folha, né? Que tem que ser feito de um por um, funciona, normal, mas tem que ser feito de um por um. Deve existir um mecanismo para que, uma rotina, né, para que seja alterados os salários de todos os colaboradores, ou de uma faixa de colaboradores, colaboradores de determinada turma ou de determinado departamento. Legal? Então nós temos que pensar nisso para a segunda versão do ERP. E esses dados do histórico salarial, eles ficam armazenados aonde? Nós temos aqui uma tabela, ó, folha histórico salarial, e são aqui que esses dados ficam armazenados, tá? Depois do histórico salarial, nós temos o Vale Transporte. E aqui para o Vale Transporte, nós temos o colaborador, o itinerário e a quantidade de Vale Transportes. Tá? E a partir daí, esse colaborador ele vai ficar recebendo aí, esses Vales Transportes mensalmente. Né? PPP, esse é um cadastro que é obrigatório ter na empresa, né, que é o perfil proficiográfico previdenciário, tá? E você vai informar aqui esses dados, né? CAT, atividade, fator de risco e exame médico. Esse formulário ele tem disponível na internet, você pode ver que os campos e as tabelas que nós criamos aqui, ó, folha PPP, exame médico, fator de risco, atividade e CAT, eles representam exatamente o que tem lá no formulário, tá? Então, no lugar de a empresa ela preencher manualmente os formulários, né? Ela preenche aqui os dados no sistema e nós emitimos um relatório que seja tal e qual o formulário. E aí a empresa ela já vai ter essas informações aí de cada colaborador. Tá? Esse aqui está 100%. Faltando apenas o relatório, né? Os relatórios ainda não estão prontos, tá? Rescisão, deixa eu pular aqui para rescisão. É aqui onde nós vamos lançar os dados da rescisão, né? O usuário saiu da empresa. Por quê? Você vai colocar o motivo aqui, ó. Demissão por justa causa. A data da demissão ou a data do desligamento, né? Data do pagamento, o aviso prévio, quantos dias são de aviso prévio, se ele comprovou novo emprego, se ele foi dispensado, qual o percentual desse valor que vai para a pensão alimentícia, qual o percentual que vai para a pensão do FGTS, e aqui os dados de FGTS, né? O valor da rescisão, saldo em banco, complemento do saldo, código de afastamento e código de saque, tá? Muito bem. Esses dados eles são armazenados aonde? Nós temos uma tabela chamada folha rescisão. E esses dados eles ficam armazenados aqui, nessa tabela. Ok? E eu deixei a cereja do bolo para o final, que é o informativos e guias. E ele abriu ali o DB Designer por trás. Vamos ver o que é que ele quis fazer. Nada. Pronto. Informativos e guias, né? E aqui nós temos muitas informações para serem geradas. Não são poucas. Ok? Essa janelinha aqui nós acabamos deixando para o final para ser feita junto com os relatórios, né? Então nós temos aqui, olha, informativos mensais, a GFIP e a CAGED, né? Aqui no caso nós vamos gerar dois arquivos, tá? Gerar a CFIP e gerar a CAGED. Temos os informativos anuais, a ficha financeira, o comprovante de rendimentos, a RAIS e a DIF. Temos os informativos eventuais, né, que é o arquivo do MANAD, Arquivo Digital da Previdência Social. E temos algumas guias, né, muitas guias, né? GPS, Imposto de Renda, PIS, GRRF, GRFC, GRCSU. Legal? Então nós vamos, né, nós já estamos praticamente na fase dos relatórios, tá? E em breve esses informativos, tanto arquivos como relatórios, eles serão aprontados, tá? Isso vai ficar pronto ainda na primeira versão, ok? É muito importante, né, que essa geração dos arquivos, das guias, seja verificada e testada por vocês, né? Porque nós não temos o sistema em produção,
Tá? Então nós estamos aqui trabalhando com dados de teste. Né? Nós temos um ambiente de desenvolvimento. Né? T2TI não tem um ambiente de homologação e não tem um ambiente de produção do ERP. Né? Tem um ambiente de desenvolvimento. Tá? Então pode acontecer de nós criarmos uma view que não está de acordo com o que deve ser. Né? Pode acontecer que esteja faltando algum campo ainda numa tabela, que um desses arquivos não esteja saindo de forma 100%, tá? Então vocês, né, cabe a vocês validar isso daí, né? Começar a fazer testes, cadastrar alguns dados reais e verificar se esses arquivos, se esses relatórios estão saindo de acordo, tá certo? Se ficar algum bug, alguma pendência, alguma coisa incorreta nisso daí, nós concluirmos os relatórios, esses informativos, nós vamos corrigindo isso daí nas próximas versões, ok? Não deixaremos de corrigir sem dúvida nenhuma, tá? Bom, mas, né, para deixar bem claro, esses informativos e guias, tanto os arquivos quanto os relatórios, eles serão aprontados ainda para a primeira versão do ERP. Legal? E aí, no levantamento de requisitos da segunda versão, nós avaliamos se é isso mesmo, né? Se precisamos ter todos esses informativos, todas essas guias, ou se além dessas aqui ainda está faltando alguma, né? Algum informativo, alguma guia para ser adicionado aí na folha de pagamento, tá? E é isso, né? Com isso nós concluímos aqui esse nosso grupo de movimento aqui do módulo folha de pagamento.